Graça e paz a todos. Hoje estamos experimentando algo totalmente diferente. Gostaria muito de estar presencialmente com os irmãos para a gente poder discutir esse assunto que é bem interessante, né? Na verdade, todas as cartas, todas as lições, cada estudo que nós temos feito juntos tem sido engrandecedor, tem nos amadurecido e tem acumulado bastante em nosso conhecimento. Mas mesmo assim, além da reflexão que eu estou trazendo aqui para os irmãos, a propósito, eu serei bem resumido aqui na reflexão que eu estarei trazendo a respeito da carta à igreja de Pérgamo. Além da reflexão, eu deixarei alguns temas também aí para os irmãos discutirem e debaterem entre si, tá bom? Porque eu acho que é a parte mais interessante, né? Essa troca de ideia que a gente tem, de poder juntos aprendermos, cada um acrescentando algo à discussão, e todos nós temos algo a oferecer e crescemos juntos, né? Pela misericórdia do Senhor. Então, vamos dar início à nossa lição. A leitura está em Apocalipse, capítulo 2, né? Versículo 12 ao 17. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. Que vai dizer assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei aonde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto nesta cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra vós algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Do mesmo modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Vou ler novamente o versículo 17, que ficou um pouco desencontrado aqui. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Oremos. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu livramento. Obrigado pela sabedoria. Obrigado por cada momento que o Senhor sempre nos proporciona de ouvir, de meditar e, por consequência disso, permanecermos firmes em Ti, conhecendo a Tua verdade. Muito obrigado, Pai, por cada irmão que estará assistindo esta reflexão, e que assim como eu, Pai, tenho aprendido com esta palavra que aqui estudei, eles também venham estar aprendendo, Pai, pelo que estarão ouvindo. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, essa carta, ela se inicia exatamente muito parecida com as outras, né? Jesus, ele se identificando. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes, né? E ele sempre se coloca, se apresenta como algo único, né? Mas no versículo 13, ele já vem trazendo o conteúdo da carta, quando ele diz: sei onde vive, e onde vocês vivem está o trono de Satanás. Gente, isso nos arremete a uma coisa, nos arremete a... Por quê? Porque o trono de Satanás, o que acontecia, né, naquela época, na cidade de Pérgamo,
que faz Jesus dizer que este lugar é o trono de Satanás? Irmãos, eu acredito que seja pela atmosfera que existia ali naquele lugar, né? E a atmosfera que eu falo é o contexto. Todas as coisas que aconteciam ao mesmo tempo, sabe? Eu anotei aqui, por exemplo, algo muito importante, não só aqui no contexto bíblico, mas também na história, na nossa história do mundo, né, num todo, que é o domínio romano. Né? A cidade de Pérgamo, quando essa carta foi entregue, ela estava sob domínio romano. E esse domínio romano, irmãos, salvo engano, ele durou pouco mais de 4 séculos. Foi muito tempo. Iniciou antes mesmo de Cristo e vem até pouco mais do ano 400, o domínio romano sobre toda aquela região ali da parte da Europa, da Ásia, né? Na verdade, o que eles entendiam de mundo, Roma tinha conquistado, né? Poder poder bélico de Roma era muito grande. O domínio de Roma era muito grande mesmo. E eles viviam nessa atmosfera, né? Sob domínio dos romanos. Eu acho interessante a gente lembrar que isso é história, né? Eu lembro que eu estudei isso na 5ª, 6ª série, né? Sobre o domínio de Roma e as dificuldades que Roma vem a ter quando chega num tamanho que não consegue administrar mais, de tão grande, né, que ficou o Império Romano, né? E essa foi uma das cidades dominada por Roma. Essa é uma das características daquela época. Outra coisa era a adoração a César. Então, a pessoa do imperador, né, era considerada um deus. Era considerado Deus. Então, havia ali uma estátua onde era feita adoração e onde as pessoas tinham que se curvar, né, ao Deus imperador, né, ao Deus vivo. Eles diziam que aquele era o Deus vivo. Então, pensem só na dificuldade que a igreja de Pérgamo enfrentava. Não só a igreja de Pérgamo, né? Acredito eu que todas as igrejas daquela época ali que estavam sob domínio de Roma tinham que enfrentar esse desafio da idolatria, da adoração ao imperador. E não só isso, tinha também as diferentes divindades, né? Eu anotei algumas aqui, porque ali era uma cultura totalmente politeísta, era deuses a perder de vista, muitos templos em adoração a falsos deuses, né? Nós temos aqui, por exemplo, alguns que já são conhecidos nossos, que é Zeus, né? Atena, Dionísio, Esculápio. Eu acho interessante esse, por exemplo, aqui, Esculápio, que é aquele símbolo, né, que tem ali nas ambulâncias de medicina, aquele símbolo da serpente em um cetro, né? Então, esse era o deus da cura. E, coincidentemente, na cidade de Pérgamo foi construída, né? Foi uma referência na medicina, né? Então, daí vem esse símbolo da medicina aí da serpente naquele poste lá, né, irmãos? Então, essa é a atmosfera que existia na cidade de Pérgamo. O domínio romano, a adoração à pessoa do imperador, que era considerado um deus, isso era obrigatório, a adoração ao imperador, e as diferentes divindades, várias divindades, algumas delas acabavam sendo inseridas dentro da igreja, e eles tinham que brigar com isso, para que não houvesse essa inserção, né? E a igreja acabava sendo induzida a esse erro, a adoração a falsos deuses, né? A adoração ao Deus imperador. Eles tinham que lutar contra isso, porque haviam as penalidades a quem não adorava a pessoa do imperador, né? Então, é surpreendente as dificuldades que eles enfrentavam nessa época. Daí, eu acredito que quando Jesus fala, sei onde você vive e que onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé. Isso é interessante, porque o Senhor Jesus, através da sua
onipresença conhece a igreja no seu íntimo e percebe que eles nunca renunciaram à sua fé, nunca abriram mão de crer em Jesus Cristo como Senhor ali daquela igreja, né? Nem mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Então, a gente tem aqui o nome de uma personagem, né, que muito provavelmente foi morto por ser fiel ao Senhor. E mesmo sendo morto, mesmo nessa época de perseguição, o Senhor Jesus reconhece que a igreja permaneceu fiel. Daí que mesmo em época de perseguições, né, mesmo em época de sufoco, né, mesmo em época de grande opressão, a importância da igreja permanecer firme, né, permanecer firme, porque em tudo as mãos do Senhor Jesus está estendida sobre nós. Daí a importância de permanecer firme, porque nós não estamos sós. Aquela igreja não estava só. Jesus estava caminhando com eles. As mãos de Jesus estavam estendidas sobre eles. Os olhos de Jesus sempre estavam atento a tudo que acontecia com aquela igreja. Então, irmãos, resumidamente, essa aqui é a atmosfera do que acontecia. Esse era o contexto do que ocorria ali naquela igreja, né? Então, seguindo aí, né, Jesus exalta a fidelidade dos irmãos. Isso está aí no versículo 13, como a gente acabou de ler, mesmo em meio às perseguições, como nós vimos. E aí, gente, nós temos uma surpresa aqui. Nós vamos saltar para o versículo 16, né? Vamos saltar para o versículo 16, depois nós vamos voltar no versículo 14 e 15. Versículo 16, Jesus vai dizer: portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Jesus chama, exorta a igreja ao arrependimento, né? Exorta a igreja ao arrependimento, mas por quê? Exatamente pelo que está contido aqui no versículo 14 e no versículo 15. Um desses contextos que nós acabamos de ver aqui era os falsos profetas, os falsos líderes, falsos pastores, falsos irmãos, interpretem como quiser. O único objetivo deles era inserir dentro da igreja o que não continha na palavra do Senhor, né? Vamos lembrar que eles não tinham acesso à Bíblia como nós temos aqui, né? Não tinham. Hoje nós temos aqui o Novo Testamento completo para nós refletirmos, para nós entendermos, para nós discutirmos, mas eles não tinham. Então é muito fácil induzir a igreja ao erro, induzir a igreja à idolatria, induzir a igreja a se desviar do verdadeiro ensinamento, né? Então Jesus chama a atenção para isso. E agora nós vamos ver o que acontecia ali para que Jesus chame a igreja ao arrependimento. Versículo 14, versículo 15. Vai dizer assim: no entanto, né, isso depois de elogiar, né, a fidelidade da igreja, Jesus vai dizer: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Né? Versículo 15. Do mesmo modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Então, irmãos, eu não vou aqui tentar diferenciar ensinos de Balaão, ensino dos nicolaítas, né? Até porque na última aula com o nosso irmão Lucas a gente teve aí uma importante visão do que os nicolaítas faziam dentro da igreja, né? Então, só para a gente relembrar, né? Se tratam de falsos ensinos, né? Eles estavam ali basicamente para causar uma confusão dentro da igreja. Uma confusão. Então, irmão, não bastava o fato deles terem que ensinar para as pessoas que não conheciam. Não bastava o fato de ter que exortar as pessoas a abandonarem o pecado, abandonarem a idolatria que era muito forte.
abandonarem os sacrifícios, que muitos dos cultos incluíam sacrifício de crianças, abandonarem a imoralidade sexual, porque existiam também cultos onde a sexualidade era inserida, né? Não bastava ter que ensinar tudo isso aos novos membros que se acrescentavam à igreja, eles ainda tinham que lutar para que não houvesse a inserção de falsas doutrinas, né? E aí, de repente, a gente pergunta, irmão Sérgio, que falsas doutrinas seria essa? Pelo menos uma. Irmãos, por exemplo, esses falsos profetas, eles queriam inserir dentro da igreja que era normal um homem se casar com mais de uma mulher, né? Era normal a poligamia, que era normal um homem viver no vício, que era normal o homem fazer adoração a César, porque já que era obrigação governamental. Então eles iam inserindo aos poucos, né, minando a igreja com esses falsos ensinos, com essas falsas doutrinas, né, e aos poucos inserindo todos os ensinamentos do mundo dentro da igreja, até chegar a um ponto que a igreja perdia a sua identidade, né? Não foi esse ponto que a gente vê aqui na carta, até porque o Senhor Jesus declara e reconhece que eles permaneceram fiéis, têm sido fiéis, mas infelizmente estão dando ouvidos aos falsos ensinos. Infelizmente estão abrindo as portas às falsas doutrinas, né? E eu acho interessante que Jesus ele vem trazendo aqui qual é a forma de lutar contra esse falso ensino. Qual é a forma de combater? Qual é a arma que pode ser utilizada para combater esse falso ensino? Ele vai dizer, portanto, arrependa-se, né? Arrependa-se. E Jesus fala, se não, virei em breve até você e lutarei com a espada da minha boca, né? Então Jesus está aqui, anunciando que pode trazer um juízo ali naquele lugar pela falta de fidelidade daquela igreja, mas a espada que sai da minha boca. Jesus está falando do quê? Da palavra. Então essa é a arma de Jesus Cristo. E é a arma que Jesus Cristo disponibiliza para nós combatermos o falso ensino, para nós combatermos a falsa doutrina, para nós não nos deixarmos seduzir até mesmo pelas coisas que a gente tanto deseja, que a gente tanto quer. Como combater? Através da palavra, né? Eu não vou cobiçar o que não é meu, porque a palavra me ensina que não é ideal fazer isso. Eu não vou permitir que entre dentro da igreja algo pecaminoso, porque a palavra de Deus exorta a não permitir que isso aconteça, né? Daí, irmãos, a importância de não se curvar a qualquer vento de doutrina. Para isso nós temos aqui a palavra, né? A palavra da verdade. Na dúvida, diga, Jesus é o suficiente para mim, né? Jesus é o suficiente. Você pega os ensinamentos de Jesus Cristo, é o suficiente para mim, porque Ele vai me ensinar que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a mim mesmo. A partir daí, eu cumpro a lei, eu cumpro a vontade do Senhor em minha vida, porque a partir do amor, eu vou fazer o bem ao próximo, vou fazer bem a mim mesmo. E automaticamente eu estarei agradando a Deus, porque não tem como amar a Deus e fazer mal ao nosso próximo, né? Isso aí é uma premissa e é uma verdade. Então, irmãos, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, e vez ou outra na escola dominical eu chamo a atenção, o que é? É evitar recuar. Evite recuar, né? Se de repente você não pode avançar, pelo menos permaneça firme na sua convicção, né? Na sua convicção. Por quê? Porque quando a gente recua, o mal avança. Quando a gente cede terreno, alguma coisa vai ocupar aquele espaço que a gente deixou. Então, a gente não pode permitir que o mal entre. Seja num comentário, seja numa resposta
ruim que alguém está recebendo, seja numa palavra mal colocada, dependente de qual for a forma. Irmãos, se tiver oportunidade, exorta. Se tiver oportunidade, evite, né? Mas não recue. Quando eu falo não recue, é não deixar que algo ruim entre no seu coração, né? Porque às vezes você avançar quer dizer você evitar o conflito. Isso também é avançar. A partir do momento em que você age com mansidão, ou seja, com todos os frutos da fé, você está avançando, né? E todas as práticas ensinadas por Jesus Cristo é uma forma de permanecer fiel, plantado e até mesmo avançando diante do Senhor. Porque quando nós recuamos, o mal ocupa o espaço. E isso a gente tem que evitar, tá, irmãos? Uma outra coisa que eu quero deixar aqui, ainda na nossa reflexão, né? Nós pulamos aqui a vigilância contra as falsas doutrinas, não recuar diante do erro, né? Vigilância quanto à secularização. Irmãos, vigilância quanto à secularização. Eu quero deixar esse tema aqui para nosso debate, porque é algo que tem afligido a igreja, né? Tem afligido. Os problemas, eles não mudaram, os problemas continuam os mesmos. Desde a época de Cristo, desde a época dos apóstolos, desde a época da igreja primitiva, desde a época da reforma, os problemas continuam os mesmos. Falsos ensinos, né? Colocar na boca de Deus o que Deus não falou e inserir o mundo dentro da igreja. Eu quero trazer isso aí para debate aí, para que vocês discutam, e as diferentes formas de idolatria que existem hoje. Existem hoje diferentes formas de idolatria. E aí, discutam entre si aí esses dois temas, as diferentes formas de idolatria e a igreja se secularizando, ou seja, se igualando ao mundo para poder tentar ganhar o mundo, inserindo coisas na igreja para poder tornar a igreja mais light, mais fácil, né? Então, esses dois temas aí eu quero trazer para vocês para debate, tá bom? Só para não esquecer, beleza? E aqui, para concluir a nossa lição, deixa eu ver onde eu acho aqui. Tá. Jesus, ele faz promessas no final da carta à igreja de Pérgamo. Faz promessas. Versículo 17 vai dizer: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, desculpem, nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Eu disse esse negócio 2 vezes errado. Mas dá para entender. Tem algumas especulações do que Jesus quis dizer com um novo nome na pedra branca e tudo mais. Umas pessoas traduzem de um jeito, outras traduzem de outros. Eu não vou tentar traduzir isso, porque eu não acredito que isso venha amadurecer muito o nosso conhecimento, pelo menos não agora. De repente, numa oportunidade, a gente pode discutir sobre isso. Mas eu achei que a explicação a respeito do maná escondido, achei bem interessante, que vai falar que lá no Velho Testamento, quando o povo recebeu o maná, o pão dos céus, eles guardaram num vaso e ficou guardado durante todo esse tempo até o período em que como que eu posso dizer, do sumo sacerdote, né? E ficou ali guardado nos santos dos santos. Então só podia entrar no santo dos santos quem fosse o sumo sacerdote. Então ali havia o maná escondido. Então ninguém mais do povo poderia entrar. E eu acho interessante que quando o Senhor fala do maná escondido, fala que nós teremos o acesso ilimitado, né?
tem a ver exatamente com a graça do Senhor, né? De nós termos acesso a Ele. Nós já temos acesso a Ele, mas um acesso ilimitado que nós teremos na vida eterna, né? E quanto à pedra branca, como eu disse, eu não vou discutir sobre isso agora, porque é algo que pode ser muito interessante, mas se nós discutirmos pessoalmente. Uma coisa interessante que eu quero falar aqui sobre a graça, né? E eu agradeço a Deus porque temos abordado bastante a questão da graça, o fator graça, esse favor do Senhor por nós, né? Através de Jesus Cristo. É surpreendente como até isso mesmo os nicolaítas utilizaram desse artifício, do fator graça, para abrir margem para cometer pecado, né? Eles ensinavam ali que a igreja poderia fazer o que quisesse, que tudo já estava perdoado. Podia viver na libertinagem, podia viver no pecado, podia viver na impureza, na idolatria, podia viver de qualquer forma, porque Jesus já tinha morrido, já tinha estendido sua graça sobre toda a humanidade para que a gente não precisasse pagar preço nenhum. E na verdade a gente não precisa pagar o preço, mas nós precisamos nos desvincular do pecado. Precisamos nos desvincular dos desejos que nos afastam do Senhor, né? Sim, somos contemplados pela graça do Senhor, mas jamais isso nos permite viver 100% no pecado e alcançar a salvação. Pelo menos eu não acredito nisso. Infelizmente, igrejas, falsos profetas naquela época ensinavam isso. Falsos profetas, nos tempos atuais, estão ensinando isso. E é sobre isso que nós precisamos manter a vigilância. Amém, irmãos? Então, fica aqui a nossa reflexão. Eu sei que ficou um pouco resumida, ficou um pouco curtinha, mas eu acredito que vai acrescentar bastante aí no debate dos irmãos. E como eu falei antes, os dois temas, né? Vigilância quanto à secularização, né? E o cuidado com as diferentes formas de idolatria. Beleza, irmãos? Espero que tenham gostado, espero que tenha sido bênção. Graça e paz a todos. Estou aqui em São Paulo, mas em espírito estamos conectados. Falou, graça e paz a todos. Amém? Grande abraço, tchau, tchau.